a gente tem consciência que a gente tem que ser melhor. E a gente tem consciência que a gente tem que ser melhor rápido. E a gente sabe que amanhã tem que ser melhor do que a gente é hoje. E a gente vai ter que escolher assuntos para que a gente precise efetivamente melhorar. Talvez a gente não consiga melhorar em todos na mesma velocidade. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Fala, líder! Mais um episódio especial agora. E o meu convidado de hoje, eu tenho certeza absoluta que você queria estar aqui comigo nessa sala virtual para fazer algumas perguntas para ele. O meu convidado de hoje é o Arnaldo. Arnaldo é diretor executivo do iFood e é quem cuida da relação entre o iFood e os restaurantes. Então é com muito prazer e aqui para mim é uma honra te receber hoje, Arnaldo. Seja bem-vindo aqui ao Donos de Restaurantes Cast. Fala, Marcelo, muito obrigado pelo seu convite. É um super prazer falar para você e para toda a sua audiência. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito útil para todos que estiverem escutando. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Arnaldo, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito produtiva. Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens aqui de pessoas me contando um pouco sobre a experiência de ser parceiro do iFood. Então eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que vai ajudar muito a essas pessoas nesse esclarecimento. Então, antes da gente começar aqui a meter o pé na porta, vamos entender um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O que você fez antes de entrar no iFood, Arnaldo? Boa. Bom, Marini, vou fazer agora no mês de setembro 4 anos no iFood. No iFood, embora eu esteja já quase 4 anos, nessa posição em restaurantes é uma posição que eu estou há 5 meses, não estou há muito tempo. Antes eu fazia exatamente a relação, mas a relação com o consumidor, a parte de experiência com o consumidor. E agora, nesses últimos 5 meses, estou focado na gestão e nessa relação e na experiência com o restaurante. Antes disso, eu trabalhei em outras empresas, como o Mercado Livre, Walmart.com, mas sempre trabalhando em empresas digitais de comércio eletrônico. Sempre esse foi meu foco e sempre liderando a parte de relação e gestão de relacionamento. Cara, o iFood não dá mole, né? O iFood só traz para dentro o profissional que é casca grossa, né? Eu lembro no ano passado, quando um amigo em comum fez a apresentação, me apresentou a você, Arnaldo, e me falou um pouquinho do trabalho que você ia fazer no iFood. Eu fiquei super animado com isso, eu fiquei super entusiasmado com essa oportunidade de te conhecer, porque, afinal de contas, o relacionamento entre restaurantes e o iFood é muito importante. E por um tempo, claro, a empresa estava crescendo, não era tanto o foco do iFood. Hoje a gente vê que o iFood quer se aproximar dos restaurantes, que o iFood quer entender o lado dos restaurantes, e não só dos restaurantes, mas dos moto-entregadores, como vocês gostam de chamar, e de pessoas que participam dessas parcerias, vamos dizer assim. E eu me lembro que quando eu estive na sede do iFood, eu te falei, Arnaldo, um desafio muito grande fazer esse meio de campo entre o iFood e os restaurantes. Como é que você enxerga o tamanho desse desafio que você tem hoje na sua carreira? Boa. Sem dúvida é o maior que eu já tive. Mas eu olho, primeiro, eu acredito muito, e eu tô nele porque eu acredito. E eu vou te dar alguns ingredientes do porquê que eu acredito.
Porque, genuinamente, o iFood tem como vontade, como princípio, melhorar a relação que ele tem com o restaurante. A gente tem certeza absoluta de que a gente tem que ser melhor amanhã do que a gente do que a gente é hoje, e a gente tem que ser cada dia melhor. A gente tem que melhorar, a gente tem consciência disso. Então, isso é uma das razões para eu acreditar. E outro é porque eu tenho certeza que a forma como a gente escolheu ficar próximo do restaurante é a forma mais trabalhosa, mas é a forma que dá mais resultado. Porque é construir junto, é construir, é trazer donos de restaurante, trazer pessoas que talvez não sejam donas, mas que conhecem esse segmento e essa indústria, para nos ajudar a fazer algo melhor do que a gente fez até hoje. Então, são duas coisas que a gente não tinha feito até o momento, tanto a parte de priorização, tanto a parte de construir junto com quem realmente conhece desse segmento. Isso me faz ter muito otimismo. E por que, que eu acho que essa é a forma mais difícil? Porque essa é a forma que vai levar mais tempo, mas é a forma que gera um maior legado para todo mundo, tanto para o iFood como para quem é dono de restaurante. Porque a gente não vai pensar em soluções que resolvem problemas do próximo mês, mas a gente vai pensar em soluções que resolvem o problema de forma duradoura. E elas são as mais difíceis de serem desenvolvidas e serem alcançadas. Mas eu estou muito otimista e feliz, porque realmente esse momento de priorizar e de olhar para essa relação chegou. E eu estou mais feliz ainda de ter sido escolhido por liderar esse movimento dentro do iFood. Grandes profissionais enxergam grandes desafios como algo muito importante mesmo, como você está colocando, né, Arnaldo? E para dar visibilidade um pouquinho para as pessoas que estão escutando esse podcast agora, o iFood criou uma iniciativa onde ele convidou alguns influenciadores que fazem trabalhos na internet, convidou alguns consultores, alguns professores, para que de forma colaborativa pudessem estar na sede do iFood em encontros online, trazendo para o iFood, em primeiro lugar, os principais problemas ali que a gente recebe dos restaurantes e também qual a nossa visão, como a gente resolveria esses problemas. E, Arnaldo, eu achei essa iniciativa, em primeiro lugar, muito importante, mas muito mais do que isso. Eu que trabalhei em uma multinacional e também lidava com a diretoria da Vale no meu dia a dia, eu tinha meu último trabalho foi investigar as compras e fazer reportes estratégicos. Eu fazia KPIs para a diretoria da Vale. E eu me lembro que, muito diferente do que a gente está vivenciando agora junto ao iFood, a gente tinha uma distância muito grande dos diretores, a gente tinha uma hierarquia, era uma empresa altamente hierarquizada, e aí quando a gente vê no iFood, a gente tem hoje a possibilidade de trocar uma ideia e de tentar construir junto com o iFood soluções que atendam a centenas de milhares de donos de restaurantes do Brasil inteiro. Então, realmente eu achei essa iniciativa incrível e vocês estão de parabéns como empresa de abrirem portas como essa. Eu acho que a iniciativa ela é ótima, mas ela precisa ser maravilhosa. E para ser maravilhosa, a gente precisa transformar tudo que a gente escuta em ações. Então, tanto os influenciadores, os professores, os consultores, mas também o grupo de donos de restaurantes e também as associações que a gente tem falado, a gente tem recebido feedbacks duros, coisas que a gente realmente precisa melhorar, e tem que ser uma via onde eu escuto, mas eu também gero solução, né? Não adianta também a gente ficar criando reuniões e criando encontros e não mostrar evolução. Então, eu tô feliz com o que a gente fez, mas eu vou ficar muito orgulhoso quando a gente começar a mostrar ainda mais evolução sobre tudo que a gente tem ouvido e como a gente evolui nessa agenda. Eu também vou ficar muito feliz, cara, porque aqui pra gente também, a gente tem uma demanda muito grande, a gente vai aqui
municiando as pessoas do conhecimento que a gente vai informando e vai mostrando que principalmente o iFood quer sim caminhar ao lado dos restaurantes, diferente do que algumas pessoas que ainda não estão bem informadas imaginam. Arnaldo, vamos começar a aprofundar no nosso papo aqui, trazer uma clareza para quem está do outro lado. Qual é o maior problema que você tem hoje para resolver entre o iFood e o dono de restaurante? O que mais te tira o sono aí hoje? Boa. O que me tira o sono hoje? Eu não inventei, mas é o que eu escuto e que eu tô capturando, que eu capturo nesses últimos meses, mas sem dúvida é o cancelamento. E o processo de cancelamento é uma balança. É fácil resolver se eu falar assim, vamos resolver na perspectiva do consumidor, onde eu resolvo para ele, mas não olho para o restaurante. Talvez tenha sido para esse caminho que a gente mais tem olhado até hoje no iFood. É fácil resolver também se eu olhar só na perspectiva do restaurante e esquecer do consumidor. Como também vale para a pessoa entregadora. Se eu fizer a mesma coisa e esquecer dela, talvez eu também facilite um processo, mas atrapalhe dos outros. Eu preciso criar um ambiente de justiça nesse processo, onde eu tenha a janela para o consumidor, porque às vezes é necessário ser feito um cancelamento, mas também preciso criar um ambiente para o restaurante se manifestar sobre aquele processo, para que ele dê a versão dele sobre aquilo. E provavelmente não, a gente não conseguiu chegar nesse estágio ainda. E a gente tem consciência disso, só que esse não é um problema simples, mas a gente está caminhando rápido para prover mais soluções. Já tem bastante teste rolando de coisas que a gente acha que pode solucionar. A gente tem diferentes tipos de restaurantes que dificultam, não é uma solução única para todo mundo. Tem solução para pequeno restaurante, tem solução para grande restaurante, tem solução para quem é integrado, tem solução para quem não é integrado, tem solução para quem usa a logística do iFood, tem solução que é para quem usa a logística própria. Então, isso só torna o problema mais complexo, e eu não tenho uma bala de prata que resolve o problema de todo mundo, mas são várias balas que vão resolvendo o problema de cada um desses grupos. Então, assim, o que me tira o sono, sem dúvida, é esse problema. Qual é a prioridade número 1 do iFood para os próximos meses? É resolver este problema. Então, acho que o mérito é a gente ter conseguido conciliar a grande dor com a grande prioridade. E eu tenho certeza de que a gente vai mostrar boas evoluções nessa agenda de cancelamento. Arnaldo, todo santo dia eu recebo vídeo, eu recebo mensagem falando do tal do cancelamento. Em primeiro lugar, líder, você que está aí do outro lado escutando esse podcast, a gente sabe que milhares de pessoas escutam toda semana o nosso podcast. O que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é um diretor do iFood que vem aqui para não esconder nada, né? Quando eu pergunto o maior problema, ele podia simplesmente trazer um outro grande problema e não querer tocar nessa ferida. Isso é o que mais me anima no trabalho que está sendo feito no iFood agora. Desde quando me convidaram para participar desse projeto, eu vejo muita transparência e muita verdade nas palavras de quem está liderando esse projeto. E aí o Arnaldo traz, a gente sabe, eu sei, eu vivo isso nos meus restaurantes, com um pouco menos de frequência, na maioria das vezes no interior, em cidades pequenas, não acontece tanto quanto acontece em capitais, mas como a gente tem milhares de alunos, a gente vê pessoas pedindo até pelo amor de Deus, Marani, ajuda a gente. E aí, olha só para a gente aprofundar um pouquinho mais, para que vocês possam entender, o Arnaldo trouxe uma informação de ouro. Porque o que as pessoas falam é assim, Marani já tem uma solução. O cara vai lá, digita um código, se ele recebeu a mercadoria, acabou. Ele não pode falar que ele não recebeu e pronto, ponto final. Só que o Arnaldo trouxe aqui para a gente uma série de detalhes que podem mudar completamente a forma de abordagem desse problema. E, Arnaldo, você falou um pouquinho, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, só para as pessoas entenderem do outro lado que não é uma má vontade do iFood, sim uma construção mais complexa?
Boa. Vou detalhar esse exemplo que você deu, Mariane. Por exemplo, esse do código, sem dúvida, é uma solução. Só que ela é uma solução que existe hoje para quem usa a logística do iFood. Quando não quando aí você vai falar, putz, resolve um tipo de problema, que é aquele problema que o consumidor diz que não recebeu, mas na verdade a entrega foi feita. Esse caso ele é resolvido com essa solução para restaurantes que usam a logística do iFood. Mas para restaurantes que não usam a nossa logística, pensa, o iFood não tem o traqueamento, né, ele não tem o monitoramento da entrega e esse código não é feito. Mas em uma das conversas que a gente teve com donos de restaurante, com os consultores, com os influenciadores, com o Maré, o pessoal falou, cara, por que a gente não usa essa forma também para quem é marketplace? De cara a gente deu uma resposta falando assim, mas nesse caso o entregador que faz essa entrega, ele não tem o aplicativo de entregador, que é o que a gente normalmente tem para os entregadores parceiros que são parceiros do iFood. E aí a gente quebrou a cabeça e falou, será que a gente não consegue dar um link, e nesse link a gente, para o restaurante marketplace, no gestor de pedido, ele dá para o entregador e a gente começa a criar uma forma mais segura? E a gente começou a testar. Hoje tem 9 mil restaurantes testando essa funcionalidade, de que realmente a gente consegue dar o código e esse processo fica muito mais seguro. A adesão, ainda tem restaurantes que gostam de usar e tem restaurantes que não estão usando, desses 9 mil. Mas a gente sabe que tem que melhorar também a forma que a gente compartilha o link, como que o link chega para o entregador. Mas a gente fez isso um mês, sabe? Então tem muito ainda espaço para evoluir. Mas a boa notícia é que o cancelamento para quem usa cai drasticamente. O processo fica mais seguro e o cancelamento cai. Então a gente falou, putz, acertamos Agora a gente precisa melhorar o produto e dar para todos os restaurantes começarem a acessar. E, Arnaldo, eu não uso gestor de pedido, eu uso integração. Tenho que quebrar a cabeça para achar uma solução para integração também agora, porque assim, não posso deixar quem usa a integração. Mas assim, eu preciso achar uma solução para isso. Putz, Arnaldo, mas e o cara que abusa? Não é o cara que não recebe, mas é aquele cara que abusa, sabe? Ele usa alternativas para achar um cancelamento. Ele usa, a gente chama de fraudador, mas na verdade é uma pessoa que está abusando. Talvez essa solução não funcione, então a gente está usando uma outra solução. Vamos ver quem faz isso com frequência e garantir com que ele não consiga fazer mais. E aí a gente elimina o abuso. Pô, mas vocês não sabiam que isso existe? Estamos sabendo. Agora a gente está sabendo e a gente está com prioridade alta para resolver isso também. E a gente vai resolver esse outro tema com um outro remédio, não é o remédio do código, vai ter que ser um outro remédio. E aí a gente vai achando remédios nesse meio do caminho. Outro, por exemplo, eu adoraria combinar prazos melhores com o consumidor, porque às vezes eu estou atrasando o meu pedido, eu queria dizer para ele que vai demorar mais uns 10 minutos, porque a gente sabe que atraso na entrega é o principal motivo de cancelamento. Então, se eu conseguir mandar um push para ele, falou, cara, tô aqui um pouco atrapalhado hoje, preciso de mais 10 minutos. Então a gente também está colocando um botão para o restaurante pedir mais 10 minutos, sabe a placa dos acréscimos no final do jogo? Então vamos pedir uns acréscimos para entrega, para o consumidor entender que acontece essas dinâmicas e a vida do restaurante é muito dinâmica. Então a gente também está possibilitando isso, que é mais uma solução. E mais algumas outras que a gente está colocando aqui, que são políticas será que o cancelamento, em quais momentos da jornada do consumidor esse cancelamento tem que ficar ativo? Será que em algum momento o consumidor não tem que pagar pelo cancelamento? Se o restaurante já começou o preparo, por exemplo, será que ele não deveria pagar parcialmente por isso e esse dinheiro ir para o restaurante? Então, a gente está desenhando todas essas soluções para pouco a pouco já ir jogando e disponibilizando, conforme a gente fez com o código, a gente vai jogando as outras para que os restaurantes consigam ir consumindo e a gente vai percebendo que semana a semana, mês a mês, isso está melhorando e a gente vai falar até o momento de falar, putz, o cenário mudou, hoje não é o maior problema. Tenho certeza que quando a gente se falar daqui uns 6 meses, eu vou te contar de um outro grande problema, mas o que a gente não pode é ter o mesmo problema durante tanto tempo como a gente vinha tendo. Que explicação legal, cara. E é importante para as pessoas que estão lá do outro lado, que não têm
essa oportunidade de entender de fato o que acontece, e aí eles ficam se perguntando e às vezes criando histórias na cabeça que não existem. O iFood é hoje uma das empresas mais importantes, não só do food service, que é o próximo assunto que a gente vai tratar, mas, na minha opinião, uma das empresas mais importantes do Brasil, uma empresa séria, que tem colaboradores sérios, uma empresa que gera emprego, e aí, de repente, a gente começa a pensar e questionar se a decisão não é tomada por algum outro motivo que não seja complexidade. Aí o que você falou também, Arnaldo, super concordo, porque é o que acontece nos nossos restaurantes todos os dias, cara. Depois que vocês resolverem o problema do cancelamento, vai vir outro problema, depois vai vir outro problema, até porque o iFood é uma empresa de tecnologia e a gente tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos de acordo com as soluções que são criadas. Então, eu acho que da forma como você explicou, ficou muito claro para quem está do outro lado, e eu tenho certeza que eles já vão ter uma ideia completamente diferente desse problema a partir de agora. E daqui a pouco a gente dá notícia boa para eles de que isso está resolvido, né? Arnaldo, como é que você enxerga o food service no Brasil, principalmente depois desse período que a gente passou de pós-pandemia? Boa. Eu vou começar falando talvez do recorte que eu tô mais próximo, tá, Mariane? Que é o food service em delivery, que eu acho que é um mercado de delivery que sem dúvida teve uma grande demanda, um grande impacto durante a pandemia. Mas a gente não pode esquecer que esse crescimento, ele não aconteceu exclusivamente pela pandemia, né? Assim, a gente já vinha, o iFood e o delivery no Brasil vinha crescendo de forma exponencial já antes da pandemia. Eu costumo falar isso em todas as minhas palestras, Arnaldo, para deixar bem claro que o delivery está voando faz tempo, né? Exato. O que aconteceu é que a pandemia acelerou uma etapa do processo. Então você vinha a 200 por hora e durante um período você chegou a 300. Mas assim, 200 já era rápido, né? O 300 ficou mais rápido ainda. E o que amadureceu é que o delivery, que estava muito concentrado em algumas jornadas do consumidor, como janta do final de semana, já estava até chegando bem no almoço durante a semana, começou a criar novas ocasiões. Então, você percebe que o café da manhã começou a ficar mais popular, o lanche da tarde, o açaí da tarde começou a ficar mais popular no delivery, outras jornadas foram acontecendo e a gente percebeu que o delivery começou a virar um grande apoio para quem efetivamente precisava acessar comida e estava dentro de casa, e para quem precisava vender e estava com limitação de espaço por conta das restrições que a gente tinha, e começou a aprender a operar. Então a gente tinha um consumidor que estava aprendendo a utilizar o delivery e um restaurante que começou a entender e quais eram as configurações necessárias para oferecer uma boa experiência no delivery. E quem que teve papel fundamental nesse processo? Você. Outras pessoas que educaram os restaurantes a operarem melhor no delivery. Então, assim como você, a gente tem alguns outros que fizeram esse trabalho, porque eu sou muito, eu posso te dizer, vocês fizeram muito melhor que o iFood, porque vocês utilizaram uma linguagem e uma forma para chegar num restaurante de que a gente não soube fazer, e que a gente efetivamente não conseguiu atingir da maneira como a gente achou que poderia fazer. Então vocês ocuparam esse espaço de uma forma incrível e ensinaram muitos restaurantes que nunca imaginaram que poderiam acessar um consumidor através do delivery de uma forma simples e inteligente. Mas eu acho que esse mercado atingiu o limite? Eu não acho que esse mercado atingiu o limite, mas eu acho que tem muito mais espaço ainda para a gente avançar. E aonde que eu acredito que pode ser o grande diferencial para alcançar esse espaço que ainda falta? É a gente criar ofertas que são ofertas para ocasiões mais econômicas. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa achar soluções para mais públicos do que o público que a gente tem hoje em delivery.
pessoas que talvez consumam de uma forma diferente ou com expectativa de gasto talvez menor, mas diferente do que a gente tem hoje, mas que estão buscando no delivery uma solução ou ainda não acharam no delivery essa solução. Então, assim, o que você quer dizer com isso? Eu acho que a gente tem uma oferta ainda mais econômica para colocar dentro do delivery que a gente ainda não achou o formato e a gente ainda não colocou. E eu acho que esse ainda tem um espaço infinito para a gente explorar e que eu acho que talvez a gente ainda não explorou. Na parte de app, de delivery, sem dúvida, tecnologia para que a gente consiga dar mais personalização para o consumidor é super importante. Logística, a gente precisa ter uma balança entre custo de logística e nível de serviço ainda melhor para que a gente possa oferecer condições muito boas para quem está entregando e condições muito boas para quem está vendendo, para que o custo disso não seja proibitivo e a gente consiga efetivamente conseguir vender mais. Então, eu acredito muito que a gente tem uma oferta econômica para desenvolver ainda nos próximos anos. Acredito muito na força de tecnologia e de logística para fazer com que isso aconteça de uma forma escalável. Eu também acredito muito nisso, Arnaldo. Lembro que eu estava tendo uma conversa com o Diego, que é seu amigo, seu colega no iFood, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei, Diego, qual o maior concorrente do iFood? E ele trouxe uma resposta inusitada, para mim pelo menos, e acho que para as pessoas que estão escutando aqui agora. Ele falou, fogão de casa, Marani. Porque, na verdade, o que a gente quer buscar de uma forma ou de outra é que o iFood venha concorrer com o fogão de casa e que as pessoas não usem mais. Inclusive, ele me contou que tem algumas casas que nem tem fogão mais, porque as pessoas não têm o hábito de cozinhar. Você também enxerga alguma coisa assim, Arnaldo? Acredito. A gente tem uma analogia no iFood que eu acredito. As pessoas comem 90 refeições tradicionais, né? 90 vezes por mês, 30 dias, 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e janta. E a gente tem convicção de que cada pessoa poderia fazer 90 refeições no iFood. Ah, vão ser 90? Acho que não, o hábito não vai se deteriorar de cozinhar. Mas pode ser que seja de uma outra forma. Pode ser que cozinhar se transforme num hábito de você receber pessoas na sua casa, vai ser um momento social, vai ser uma forma diferente de se relacionar. Outra comparação que a gente faz muito... Aí o iFood vai lá e leva os ingredientes para você cozinhar, né? Exato, que a gente já tá com o iFood de mercado. Mas uma alusão que a gente faz muito é sobre roupas, né? Há séculos atrás as pessoas confeccionavam as suas próprias roupas. A partir do momento onde ficou mais barato você comprar do que propriamente produzir, isso gerou você conseguiu ocupar melhor o seu tempo. Com certeza, hoje é muito mais raro as pessoas fazerem suas próprias roupas do que comprar. Acho que comida pode ser, a gente acredita que pode ser um caminho como esse, mas a gente tem que romper essas barreiras que eu falei anteriormente, principalmente em países como o Brasil. A gente tem que achar uma oferta econômica, a gente tem que romper barreiras logísticas, dar excelente condição para a pessoa entregadora, oferecer baixo custo para esse processo acontecer, para que o restaurante possa ser competitivo nos preços que ele oferece ao consumidor. Então, tem uma agenda importante de que só está começando no Brasil e que a gente ainda tem muitos passos para serem dados nos próximos meses e anos. Ainda bem que a gente só está começando, né? Arnaldo, qual a importância do iFood como empresa de alimentação no Brasil, na sua opinião? Eu acredito muito de que o iFood apoiou o desenvolvimento do processo de delivery no Brasil. Eu acho que com os nossos acertos e erros, a gente conseguiu apoiar para que o delivery no Brasil alcançasse ou fosse democratizado de uma forma que talvez fosse alcançar, mas demoraria um pouco mais. Então, acho que a gente tem papel importante nisso. E acho que a gente tem papel importante para pensar no futuro. A gente fala muito e eu tô muito nos problemas quentes aqui do dia a dia, né? Assim, putz, preciso resolver o cancelamento, preciso resolver o ranking, preciso resolver várias coisas que são demandas e que eu preciso resolver. Mas tem que ter alguém no iFood que está pensando em 2, 5 ou 10 anos para frente. Porque a gente precisa olhar para isso
para quando eu chegar daqui 2, 5 ou 10 anos, a gente consiga dar apoio ao restaurante a oferecer soluções de que não existam ou que realmente não foram desenvolvidas. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da solução de drone, que ela é super. A gente sempre aparece bastante na mídia, né? Oh, iFood entrega de drone e tal. Não é a solução que a gente vai entregar 80% do nosso volume amanhã ou semana que vem. Mas a gente tem que pensar em como a gente entrega mais rápido e que se em algum momento a gente precisar de soluções alternativas, a gente já testou. E quando isso daqui 2, 5 anos for uma demanda do restaurante, ela já esteja pronta e funcionando. Então acho que o nosso papel hoje, né, nessa indústria, principalmente no Brasil, é garantir que o hoje funcione e funcione muito bem, mas a gente tem que ter um pedaço já pensando daqui a pouco, daqui a alguns anos. E como que a gente vai entregar valor para o restaurante daqui 2, 5 e 10 anos, para que a gente não comece a pensar nisso lá na frente. Então, acho que a gente tem um papel importante nisso. E eu acho que é nisso que a gente tem se preocupado e colocado bastante energia. Que legal, cara. Eu também enxergo que o trabalho que vocês fazem aí dentro do iFood, em primeiro lugar, super disruptivo. A gente tinha um delivery antes do iFood e outro depois do iFood. E eu me lembro, as pessoas que acompanham o podcast aqui conhecem um pouco da minha história. Eu conto que meu pai começou a trabalhar no delivery em 1982. O iFood eu acho que começou a operar em 2011 ou 12, alguma coisa assim, né, Arnaldo? Então a gente fala de talvez 30 anos antes do iFood e tal. Meu pai já estava nas páginas amarelas, já estava trabalhando com o telefone e moto. E aí hoje, depois de tudo isso, a gente vê tanta transformação nesse mercado. E aí a gente saiu de pizza e hambúrguer, que originalmente foi o que era oferecido no delivery do Brasil, e passou a oferecer agora, principalmente, café da manhã, café da tarde, açaí, tem outros produtos que são extremamente vendáveis na própria plataforma do iFood, mas não só no iFood, né? A gente vê operando de forma independente um restaurante de culinária árabe, de culinária turca, de culinária japonesa, enfim, o delivery se popularizou no Brasil e a gente vê uma evolução muito grande, principalmente pela presença e pela evolução da tecnologia e do iFood, por tudo que o iFood fez nesse tempo no Brasil até aqui. O iFood, Marina, assim, só para comentar, ele é brasileiro e ele tem um compromisso de longo prazo com o Brasil. A gente não tá pensando no putz, o que a gente vai fazer o mês que vem somente porque a gente tem uma meta para bater. O nosso compromisso é de longo prazo. O que a gente se manifesta e a maneira como a gente se coloca é pensando em como essa relação vai estar daqui a alguns anos. Então, a gente nunca vai firmar algo que é pensando só no amanhã. A gente tem um compromisso sério com o Brasil e acho que a gente deu sinais e mostrou ações que corroboram com isso. Cara, isso que você falou é legal lembrar, porque eu tenho certeza que muita gente nem sabia disso, até pelo nome. O nome tem estrangeirismo, mas o iFood é uma empresa brasileira e é importante a gente dizer isso. Eu vejo isso muito nos Estados Unidos. Os americanos têm muito orgulho, desde a bandeira deles até as empresas e outras coisas mais. São um povo extremamente patriota e eu vejo que a gente ainda tem muito a evoluir nisso. A gente fala tanto de empresas que fazem grandes feitos e são empresas gringas, e aí quando a gente tem empresas, inclusive fora de extração de petróleo, extração de minério de ferro, não contando com empresas agrícolas, não diminuindo essas empresas, mas é porque existem outros elementos aí que ajudam essas empresas a ter uma alavancagem maior no Brasil. O iFood não. O iFood nasceu de uma iniciativa de um empreendedor, de um grupo de empreendedores que captaram investimentos, que foram desenvolvendo soluções e hoje tem como bandeira, vamos dizer assim, uma das maiores empresas de food service do mundo. Então, nós, como brasileiros, precisamos reconhecer e nos orgulhar de ter o iFood operando no Brasil, sendo uma empresa brasileira. Legal demais essa lembrança.
Arnaldo, a gente mudando um pouquinho agora o rumo aqui da nossa conversa, eu quero saber um pouquinho do Arnaldo fora do iFood, porque muita gente tem a curiosidade, né? O que que um diretor do iFood, o que que o cara gosta de fazer no tempo que ele tem de folga, no tempo vago? Boa. Vocês sabem que a vida de dono de restaurante é dura, né? Eu sei. Eu sei que assim, não É tem muito, folga, cara. não tem folga, é sábado, domingo, é dureza. Eu tenho consciência disso, tá? Eu costumo dizer que quem tá no quente do iFood também tem isso, assim, a gente tem uma conexão forte com a operação, né? Então a gente tá perto nesses momentos mais críticos. Então, quando eu não tô nesses momentos, o que eu mais faço eu gosto de estar muito com a minha família, então eu gosto muito de viajar, conhecer lugares novos. É meio clichê isso, mas é o que eu gosto de fazer. E sou apaixonado por futebol também. Então, eu vou muito ao estádio, vou muito acompanhar meu time, sou fanático, gosto de fazer isso. É um momento de Pra lazer que para time mim. você torce, cara? Conta pra gente aí, Eu sou pô. palmeirense, cara. Sou palmeirense. Meu sobrenome diz muito sobre as minhas orelhas. Você Mas tem eu sou. cidadania reconhecida, Arnaldo? Não tenho, Mari, não tenho ainda. Não juntei ainda os documentos necessários. Estou sempre para fazer isso, mas eu sou fanático. Assim, sofri bastante já nas últimas décadas com o meu time. Agora tem que aproveitar esse momento de glória, né? Então, tô nessa fase. Levantou muita taça aí. A gente vai se encontrar nesse caminho aí, porque eu torço pro Galo e Eu O sei. Atlético também sofri a vida toda. Meu pai sempre me falou, Marcelo, para de torcer para futebol, meu filho. Vai mexer com outra coisa. Vai olhar um outro esporte aí, porque você vai sofrer a vida toda. Então agora também a gente está aproveitando para. E eu tenho isso em comum tô muito próximo de donos de restaurante ultimamente, assim, e eu percebo que quase todos eles são apaixonados por futebol. Então a gente gasta boa parte do tempo falando disso até a gente falar de restaurante. Então é algo em comum que a gente tem. É verdade, cara. Me lembra depois de te falar, eu contratei uma advogada que está olhando sobre o meu reconhecimento, sem eu precisar de estar na Itália, depois a gente fala sobre isso. Acho que daqui a pouco eu consigo essa cidadania reconhecida. Arnaldo, o que que você já fez na sua vida que você se orgulha de ter feito? De trabalho ou sem ser trabalho, tá? Que eu quero saber de alguma coisa que você já fez que você fala, caramba, aqui eu fiz um bom trabalho. Boa. Eu tenho muito orgulho das pessoas com que eu trabalho, com que eu trabalhei, sabe? Eu tenho orgulho das relações que eu criei com elas. Eu tenho dificuldade em lembrar alguém que eu trabalhei próximo e eu não consegui criar uma boa conexão, por mais transparente, por mais duro que às vezes a gente tem que ser, mas que alguém fala assim, putz, não foi bom, não gerou valor para mim. Então, o meu maior orgulho, assim, eu pouco me lembro da minha meta o ano passado, ou do ano retrasado, ou quando eu estava no Mercado Livre, ou no Walmart, assim, eu pouco me lembro das minhas entregas de meta, mas me lembro muito de como eu construí essas conexões e essas relações e o quanto que elas foram importantes para realizar essas entregas que precisavam ser feitas. Então, o meu maior orgulho é isso, assim, é sempre ter trabalhado e conseguir formatar pessoas que estivessem comigo, criar boas conexões. E essa posição que eu tenho hoje é uma posição que é uma posição para gerar bastante atrito, inclusive dentro do iFood, né? Porque é uma bandeira que eu tenho que levar e capitanear, mas mesmo assim todo mundo encara isso da melhor forma possível. Então eu tenho orgulho dessa construção e dessa confiança que eu acabei conseguindo construir. Que legal, cara. Uma das maiores habilidades que, que um diretor precisa ter, de fato, de uma grande empresa como você está hoje, é realmente o relacionamento com pessoas. Afinal de contas, sem as pessoas, você não vai conseguir atingir aí os seus objetivos. E muitas vezes a gente vê que pessoas que estão nessa posição, talvez pela própria posição, não conseguem ter tanto reconhecimento, tanta humildade também, como você estava trazendo antes. Eu estava vendo aqui no seu discurso e pensando, uau, como as pessoas não perdem nada mesmo em serem humildes na sua fala, na forma de reconhecer as outras pessoas, a importância das outras pessoas. Então,
muito legal te escutar falando dessa forma e falando sobre as pessoas que trabalham do seu lado e constroem os resultados aí do seu lado. Arnaldo, pensando um pouquinho agora no futuro, e a gente está vivendo uma geração que não consegue ficar um ano no emprego, às vezes 2, 3 anos, parece uma vida. A gente sabe que houve uma mudança muito grande no comportamento de todos nós, inclusive eu também me coloco nesse barco. Então, queria saber de você, como é que você projeta o seu futuro? Aonde você quer estar daqui a alguns anos? Ou você está muito feliz no iFood e não pensa nisso? Conta um pouquinho para a gente entender como é que você planeja aí a sua própria carreira, vamos falar. Eu acredito muito que as pessoas hoje elas conseguem conciliar o propósito de vida com o trabalho delas. Talvez, eu estou sendo muito otimista ao falar isso, mas privilegiados conseguem conciliar propósito de vida com trabalho. Eu tenho o privilégio de ter isso. Então, assim, eu acredito que o meu propósito de ajudar, de mover, de protagonizar, está associado ao objetivo do meu trabalho hoje. Isso me engaja, isso me torna feliz. Se isso um dia, se essa conexão não acontecer, provavelmente eu não vou estar feliz e não estarei engajado. Isso acontece para todo mundo? Acho que não. Infelizmente não é uma realidade. E eu acho que é por isso que a gente vê novas gerações mudando. E eu acho que elas mudam em busca do propósito, em busca de conectar o seu propósito com a missão do lugar onde elas trabalham. Sorte de quem consegue fazer isso. Se eu acho que isso é para sempre, em todos os lugares, em todas as situações, não. Acho que isso são fases. Eu gosto muito de ter a missão de construção, né? Acho que você tem que deixar um legado onde quer que você esteja e por onde você passa. E o legado muitas vezes passa por tempo, né? É difícil você conseguir deixar legado com passagens muito rápidas. Mas eu acredito muito sobre mim é que quando a gente consegue conciliar propósito de vida com interesse e objetivo da empresa e com o seu trabalho, você consegue ter uma equação quase que perfeita e isso efetivamente te gera engajamento. Então, eu busco para minha vida ter isso para sempre. Onde eu estiver, eu vou buscar essa equação. Então, eu acho que esse é o meu propósito de futuro olhando para frente. Enquanto eu tiver essa equação, eu vou estar feliz e engajado na minha missão. Que visão interessante, Arnaldo. Por muito tempo eu abordei o propósito nos meus discursos, nas minhas palavras. Você trouxe uma visão aqui, para mim, muito interessante, que eu, inclusive, nunca tinha visto e muito legal. Vou ter que assistir e escutar esse podcast algumas vezes, verdadeiramente, para assimilar o que você falou. É legal pensar nisso e eu agradeço todos os dias, Arnaldo, a bênção de Deus. Eu sou cristão e acredito muito em Deus, nas palavras de Deus. E o que você trouxe, eu me sinto muito abençoado, porque eu encontrei esse propósito. Eu fiz um trabalho de autoconhecimento e faço ainda com muita frequência. E aí a gente vê assim, para quem está escutando do outro lado, o dia da gravação é dia 20 de abril, amanhã é feriado. Amanhã eu me programei para trabalhar o dia todo, porque verdadeiramente, quando eu estou trabalhando, para mim é uma satisfação muito grande. Eu faço o que eu sou apaixonado por fazer. É claro que meu trabalho me demanda muito a parte intelectual, a parte mental, a gente precisa estudar, aprofundar, a gente precisa fazer bons relacionamentos, mas eu me sinto tão feliz e realizado de fazer esse trabalho que eu faço, que para mim sábado, domingo, feriado, qualquer dia é dia de fazer o que eu me propus a fazer. E aí, vendo na sua fala, eu me encontro muito nela também e vejo que isso também é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Se eu continuar no meu propósito, trabalhando, seja lá no que for, se amanhã não existir mais a escola, donos de restaurante, se não existir a minha mentoria ou o que for, exatamente o que eu faço hoje é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Muito legal isso. Pega isso, líder, o que o Arnaldo trouxe aqui
é uma aula de verdade. E o que a gente tem que entender é como buscar esse propósito, como trabalhar, porque ele não aparece da noite para o dia. Para mim, não foi da noite para o dia. Eu demorei a entender, inclusive por um tempo eu acreditava que eu não tinha mais que trabalhar com restaurantes, e a resposta estava algum tempo depois, de persistência, de trabalho, de volta por cima, porque eventualmente quando um projeto nosso não dá certo ou não acontece como a gente esperava, a gente começa a se questionar quanto à competência, quanto à nossa própria fé, quanto ao que a gente acredita de fato. Então, o que o Arnaldo trouxe é realmente muito legal. Arnaldo, a gente já está caminhando para o final agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem escutou a gente até aqui. O que o dono de restaurante, dono de delivery, né, o dono de qualquer negócio de alimentação que está no iFood hoje ou não está no iFood, qual a mensagem, se você pudesse chegar a todos esses caras e falar alguma coisa para eles? Acho que a principal mensagem que eu quero deixar registrada é que a gente tem consciência que a gente tem que ser melhor. E a gente tem consciência que a gente tem que ser melhor rápido. E a gente sabe que amanhã tem que ser melhor do que a gente é hoje. E a gente vai ter que escolher assuntos para que a gente precise efetivamente melhorar. Talvez a gente não consiga melhorar em todos na mesma velocidade. O meu compromisso é dar visibilidade para vocês de quais vão ser os primeiros, depois o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Com certeza o Marani vai me ajudar nessa missão também, para fazer com que essa mensagem chegue a você. E você sabe, putz, é nisso que eles estão trabalhando, é nisso que eles vão trabalhar depois, é nisso que eles vão trabalhar depois. Então, acreditem, assim, se passa pela sua cabeça de que putz, o iFood não sabe o que acontece na ponta, o iFood não tem. Eu não sei mais do que vocês mesmo, porque vocês são donos, vocês sentem muito mais do que eu. Mas a gente escuta, e a gente está escutando nesses últimos meses mais do que a gente escutou em todos os nossos anos de história. E isso construiu da gente uma visão de coisas que a gente precisa fazer. A gente chama de fazer melhoria contínua ou básico bem feito. A gente tem certeza que se a gente andar nessa agenda de diminuir a fricção que a gente gera hoje para o dono de restaurante, vai realmente mudar o patamar da nossa relação que a gente fez até este momento. Então, confia de que essa agenda é uma agenda prioritária para o iFood, é uma agenda prioritária para o Arnaldo, quer dizer, para o Arnaldo ela é exclusiva, não é prioritária, eu só tenho essa agenda. E ela é prioritária para o C-Level do iFood, para quem toma as principais decisões. Então, tenho certeza de que a gente está firme e forte nessa agenda. É um processo de que a expectativa ela tem uma velocidade muito maior do que a nossa capacidade de entrega. Mas eu tenho certeza de que a gente não vai parar um minuto, a gente não vai pensar duas vezes para acelerar e dar cada vez mais soluções do que o que a gente deu até hoje. Arnaldo, parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo aqui, com donos de restaurantes. Eu sempre disse para você que as portas aqui estão abertas. Eu quero, inclusive, deixar registrado nesse podcast que eu acredito muito no seu trabalho. Para mim foi um privilégio ter te conhecido, ter esse contato mais próximo com você. Para mim também, eu considero como um privilégio, tá? Pode contar aqui comigo, com a minha empresa, a gente vai estar junto. Quero te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é muito concorrido. Quero te agradecer pela sua participação. E, líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Valeu, Marani. Muito obrigado pelo convite. Conta sempre comigo, cara. Valeu demais. Tchau, tchau.